Rapaz, e os temas do Supremo Tribunal Federal da semana. Não acabou o ano não, professor, calma, né? Vamos fazer aqui os temas, basicamente aí da penúltima semana de dezembro, que foram veiculados, né, no Supremo Tribunal Federal. Eu me chamo Felipe Duque, trabalho como procurador da Fazenda Nacional, sou seu professor aqui, tudo que você precisar, essa é a verdade. Mas também espero que você comente aqui embaixo, né? Deixa aqui uma moral, comenta aqui, curte, né? Porque isso fortalece o nosso trabalho, faz com que o YouTube distribua, né, para mais pessoas. E eu preciso verdadeiramente ver se isso faz sentido, né? Para a gente pensar se ao longo de 2026 fazer esse trabalho realmente é necessário, né? Então eu conto aqui com sua colaboração. Olha, o primeiro tema aqui, ele trata sobre Defensoria Pública, que foi trabalhado no Supremo Tribunal Federal na ADI 5662. O STF, ele acabou de reafirmar a autonomia institucional da Defensoria Pública em uma decisão que eu acho que é fundamental para concursos públicos. A tese é muito clara. Ele disse, olha, são inconstitucionais normas estaduais que subordinam as atividades da Defensoria Pública ao governador e estabelecem critérios mais rigorosos que a legislação federal para promoção desses defensores públicos. E a fundamentação aqui, ela tem dois pilares que você precisa dominar. O primeiro pilar é a competência legislativa. A Constituição, ela prevê a competência concorrente para legislar sobre defensoria pública no artigo 24, inciso 13 da Constituição Federal. Mas cabe à União editar as normas gerais. E a Lei Federal, né, criou a Lei Complementar 80 de 94, que exige 2 anos de efetivo exercício para promoção, dispensado o interstício se não houver quem preencha esse requisito. E a Lei do Acre, que era o que estava sendo discutido aqui, ela exigia 3 anos, sem nenhum tipo de dispensa. E o que foi que o Supremo decidiu? Olha, isso aqui extrapolou a competência suplementar do Estado. E segundo pilar dessa decisão, a chamada autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública. O artigo 134, parágrafo 2º da Constituição Federal, ele garante a autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas. Isso impede qualquer forma de subordinação ao Poder Executivo. A Lei do Acre, ela exigia uma autorização prévia do governador para as atividades da Escola Superior da Defensoria. Isso viola a autonomia. E tem mais, dar status de secretário de Estado ao defensor público geral e ao subdefensor significa inserir a chefia da Defensoria Pública na estrutura do Poder Executivo. E isso é incompatível com a autonomia constitucional. Guardem isso. A Defensoria Pública, ela tem autonomia plena. Não pode haver uma subordinação ao Executivo e uma lei estadual não pode criar requisitos mais rigorosos que a lei federal para promoção. Isso aqui já caiu muitas das vezes em concursos relacionados a essa subordinação que tentam criar da Defensoria com os governadores. O segundo tema é um tema bem interessante que trata sobre recursos hídricos e energias, né? A ADI 7656. E a gente vai falar totalmente aqui de repartição de competências em matérias de recursos hídricos e de energia elétrica. A tese do Supremo foi o seguinte, olha, são inconstitucionais leis estaduais que proíbem a construção de pequenas centrais hidrelétricas e também novos empreendimentos hidrelétricos em cursos de água que são de domínio da União. A fundamentação, ela é essencial para que você entenda a competência administrativa e legislativa aqui. A Constituição, ela prevê a competência privativa da União lá no seu artigo 20, inciso 8, sobre águas da União, lá no 21, né, inciso 12, a linha B, sobre serviços de energia elétrica, e lá no artigo 22, inciso 4, para legislar sobre água e energia, e também no artigo 176 para falar sobre exploração de potências hidráulicas. É verdade, professor, que existe a competência concorrente,
para legislar também sobre meio ambiente, está lá no artigo 24 da Constituição Federal. Mas o que o Supremo disse foi que essa competência concorrente ela não se sobrepõe à competência privativa da União para regular o uso e o aproveitamento de potenciais hidráulicos. O que foi que aconteceu aqui no caso concreto? O ponto crucial é que nós tínhamos leis de Santa Catarina que proibiram a construção desses potenciais hidráulicos, né, no rio Chapecó. Mas o rio Chapecó ele é bem de domínio da União. Então, ao vedar uma construção, o Estado ele está interferindo na exploração de um bem e de um serviço que é de titularidade federal. Ou seja, está inviabilizando a política nacional de energia e isso compromete o Pacto Federativo. Foi isso que o Supremo decidiu. Ou seja, lembre-se, normas estaduais não podem proibir ou condicionar a construção de empreendimentos hidrelétricos em cursos de água da União. Isso usurpa a competência constitucional federal. Eu sei que é um caso bem delicado, porque você fica pensando, mas professor, ainda que seja para proteger mais o meio ambiente. Essa foi a ideia, né? Que o Estado alegou, mas o Supremo aqui disse que isso não vai se sobrepor à competência privativa da União. Um outro tema bem interessante, que é o nosso tema 3, é sobre a Lei Geral do Esporte. Né? Um tema até que foi tratado, né, no meio futebolístico sobre um importante jogador de futebol que, em tese, estava se discutindo se ele levou um cartão amarelo de maneira proposital para ganhar dinheiro nesse site de aposta. E aí o Supremo Tribunal Federal foi analisar sobre a parte da tipicidade penal, esse caso. E a tese do Supremo foi o seguinte: é atípica a conduta de provocar deliberadamente um cartão amarelo em uma partida de futebol, ainda que motivada por uma vantagem indevida, quando não houver demonstração de potencial concreto de alteração do resultado da competição esportiva. Veja, esse é um caso muito delicado, mas tem base no princípio da legalidade estrita, segundo a definição do Supremo, que diz que não há crime sem a autoria que o defina. O artigo 198 da Lei Geral do Esporte, ela criminaliza você aceitar uma vantagem para qualquer ato que seja destinado a alterar ou falsear o resultado de uma competição esportiva. Então preste atenção, o Supremo disse, olha, isso significa alterar o resultado da competição. E aí, no caso concreto, em que um atleta recebe um cartão amarelo de maneira isolada, ele falou assim, um cartão amarelo não tem aptidão para alterar o resultado do campeonato. Tem? Não tem. Então, por quê? Porque, primeiro, é um único cartão, é um ato disciplinar, isso é inexpressivo, e de maneira, ainda que seja reprovável eticamente, isso pode ser punido no âmbito da justiça desportiva, mas não caracteriza o crime do artigo 198 da Lei Geral do Esporte. Então, para configurar o crime, a conduta precisa ter potencial concreto de comprometer a lisura ou o resultado da competição. Por fim, o nosso quarto tema é sobre PVA, sobre embarcações e aeronaves, né, que foi mudado com a reforma tributária, a emenda constitucional 132 de 2023, e aqui o trato da ADI 5654 do Ceará. E a tese do Supremo foi que é o seguinte, é inconstitucional uma norma estadual editada antes da emenda constitucional 132 de 2023, que prevê a incidência do IPVA sobre embarcações e aeronaves. E aqui um disclaimer, tá? Para quem é aluno do Estratégia, no nosso livro digital interativo, eu já trabalhava isso, dizendo a mesma coisa. Depois da emenda constitucional 132 de 2023, todas as leis que eram de IPVAs, ainda que de estados, que dissessem assim, não, aqui eu tributo na via aeronave. Por quê? Porque minha lei já falava isso aqui antes. E eu falava, você não pode fazer isso. Por quê? Porque isso viola a tese da inconstitucionalidade superveniente. E eu trato isso aqui também no livro, né? No livro está aqui, mas para quem é aluno de Estratégia é a mesma coisa, eu coloquei lá também. E a fundamentação do Supremo foi basicamente acolhendo essa tese, né? Que eu falava sobre esse assunto. Eu até quero ler o inteiro teu. Mas a fundamentação aqui é bem simples, né? Mais fundamental. O artigo 155, no sentido original, né? Ele dizia que o IPVA só cabia para veículos automotores terrestres. Não tinha embarcações e aeronaves. O Supremo era contrário a isso. E o STF, ele aplicava essa interpretação restritiva, né? Dizer que não podia navios e aeronaves. Só que a emenda constitucional 132 de 2023 altera isso. Agora a Constituição permite IPVA sobre embarcações e aeronaves, mas a decisão do Supremo só vale para normas editadas depois dessa emenda. Ou seja, o Supremo, ele disse que somente as normas depois da emenda constitucional 132 de 2023 são válidas. E aqui tem outro ponto importante
importante nessa decisão. O Supremo acabou validando alíquotas diferenciadas em razão das cilindradas dos motores. Isso não é uma progressividade tributária proibida, é um critério objetivo relacionado ao tipo do bem, não à capacidade econômica do contribuinte. Então está dentro da competência legislativa dos estados. Então, resumindo, antes da emenda constitucional 132 de 23, IPVA só de veículos terrestres. Depois da emenda, pode sim para embarcações aeronaves, mas teremos que ter novas leis editadas pelos entes. Meus amigos, queria agradecer aqui a vocês, de verdade, comente se você está gostando desses nossos vídeos. Um grande abraço, fique com Deus e vamos lá, simbora!